Olá, eu sou Oswaldo Quartim. Estou conversando agora com o João Nicolas Vieira Guimarães, ele é assessor jurídico do Ministério Público de Minas Gerais e especialista em comunicação não violenta e práticas de justiça restaurativa. Tudo bem, João? Tudo bem com você. João, para começar a nossa conversa, o que é comunicação não violenta? Então, Oswaldo, a comunicação não violenta a gente pode dizer que é uma técnica, né? Ela foi sistematizada por um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg, e ele entendia que o princípio, né, basilar do que ele chama de comunicação não violenta, desses diversos saberes que ele sistematiza e não inventa, né, porque o Marshall ele não vai inventar a comunicação não violenta, mas sim sistematizar saberes de diversas áreas. Ele vai dizer que o princípio basilar da CNV é enriquecer a vida das pessoas, né, a partir da ideia de que a motivação mais gratificante que nós temos ao comunicar, ao nos relacionar com as outras pessoas, é através de uma comunicação e de uma conexão mais humanizada, porque a gente prefere se comunicar, se relacionar com as pessoas através de algo que torne a vida do outro. Aí o Marshall usa essa expressão, tornar a vida mais maravilhosa. Então a gente prefere tornar a vida do outro, se conectar de forma mais maravilhosa com o outro do que se conectar através do medo, da culpa ou da vergonha. Então, basicamente, a comunicação não violenta seria essa habilidade de linguagem, né, de comunicação que fortalece a nossa capacidade de nos conectarmos de forma mais humana. E agora, como eu acabei de te apresentar, especialista em comunicação não violenta e práticas de justiça restaurativa. Explique esse último item aqui pra gente, por favor. O que são práticas de justiça restaurativa? A justiça restaurativa, Oswaldo, a gente pode dizer que é um outro olhar do que diz respeito à justiça, né? Então, é uma troca de lentes. A gente tem um dos precursores, né, um dos doutrinadores do que a gente chama de justiça restaurativa, que chama Howard Zehr, também é um norte-americano. Ele vai dizer que é uma troca de lentes, o exercício da justiça, o acesso à justiça através de uma outra lente do que a justiça tradicional que a gente utiliza no sistema de justiça. Então, as práticas de justiça restaurativa, elas vêm com o ideal de trazer mais conexão, trazer voz e possibilitar a participação de todos os afetados, diretamente e indiretamente, em determinado conflito, em determinada situação. E João, por favor, me dê alguns exemplos de comunicação não violenta em situações do nosso dia a dia. Inicialmente é importante a gente ter em mente, Oswaldo, que quando a gente fala de comunicação não violenta, basicamente, resumidamente, o Marshall ele vai trazer 4 pilares, que ele fala em observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, existem outros pilares que o Marshall Rosenberg vai trazer, vai sistematizar, né? Então ele fala em pilares, componentes, e quando a gente pensa em observação, que seria, ou seja, o que de fato aconteceu, quando eu olho para uma determinada situação, o que aconteceu, como eu me senti, o que eu precisava e o que eu queria pedir, o que eu necessitava nessa situação, a gente está tendo um olhar para a comunicação, para a relação através da CNV. Então, olhar para uma situação, pensar em sentimento, necessidade e pedido, ou o que a gente precisa em determinada situação, é possível vislumbrar, seja nas relações de trabalho, nas relações familiares, nas relações educacionais. Então, quaisquer desses ambientes, no sistema de justiça, se a gente está diante de um processo judicial, a gente consegue pensar o que as partes estão pedindo, o que aconteceu, como que as partes se sentiram em determinada situação, o que elas estão precisando e o que elas estão, afinal de contas, pedindo, né? Então, no ambiente escolar, a gente consegue olhar também, trabalhar a comunicação entre aluno e professor, professor com os demais colegas da rede, professor ou
o corpo docente com os pais os familiares dos alunos. Então, é possível nas relações de trabalho, então com um colega de trabalho, o tempo todo eu preciso saber, peraí, o que está acontecendo nesse nosso ambiente? Como que a gente se sente em determinada situação? O que a gente precisa? O que a gente quer pedir? Então, por exemplo, situações de feedback, né, no ambiente de trabalho, é possível sim a gente também se valer da comunicação não violenta, né? Aí eu digo aqui a comunicação não violenta como técnica, porque Marshall também vai trazer uma ideia de que a comunicação não violenta é uma filosofia de vida, ela vai além de uma técnica, em que a gente todos os dias se proporciona e busca intencionalmente se valer dessa forma de comunicação. E João, pensando nas situações ainda do dia a dia, né? Todos nós enfrentamos alguém que se comunica de forma reativa, né? Isso muitas vezes até talvez tenha uma relação de hierarquia nisso. Como lidar quando a outra pessoa trata a comunicação de forma agressiva, de forma violenta? O que acontece? A gente não precisa, ainda que o outro não queira, não esteja aberto a ter uma comunicação não violenta, uma comunicação não compassiva, a gente consegue se valer da filosofia da CNV, da filosofia da não violência. Então, quando eu vejo uma pessoa que ela vem com uma forma de se comunicar que a gente julga, né, porque isso também faz parte do nosso julgamento. O que é ser violento? O que é ser agressivo? Obviamente, existe um padrão, né, culturalmente aceito, estabelecido, mas não necessariamente o que é violento, o que é agressivo para você, Oswaldo, é agressivo e violento para mim. Mas qual que é a nossa busca? O que a gente pode fazer para tentar entender o que está acontecendo? Eu paro, olho para aquela situação, o que está acontecendo, eu tento compreender o que aquela pessoa está sentindo, o que ela está precisando para ela se comportar daquela forma, e aí então eu chegar então na verdade ela está querendo impedir isso, ela está precisando daquilo. Então fazer essa identificação de qual é a necessidade no fundo daquela expressão. O Marshall Rosenberg ele tem uma fala que é muito interessante, eu vou citá-lo por muitas vezes, porque ele é o sistematizador da comunicação não violenta. O Marshall vai falar que toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, eu vou me valer de uma violência quando alguma necessidade minha não foi atendida, mas só que a única estratégia que naquele momento eu soube utilizar foi uma expressão violenta. Eu não conseguia, às vezes, expressar o que eu precisava, expressar qual é o meu sentimento e dizer, olha, eu preciso disso, eu tenho essa necessidade. Então, a dica, né, é quando uma pessoa reage com a gente de forma que nós consideramos violenta, é tentarmos identificar qual é a necessidade por trás daquela expressão violenta. E, João, como que o público, de forma geral, acessa conhecimentos, tem acesso a informações sobre comunicação não violenta dentro do Ministério Público? Sim, que a gente tenta entender, olha, a partir do momento que você compreende que eu estou tentando atender a sua necessidade, você se abre para o canal de comunicação, a gente consegue se conectar, porque quando eu olho o que o outro precisa, porque as necessidades elas são universais, então todos nós temos as mesmas necessidades. Então, porque a necessidade é diferente de desejo, né? Eu vou desejar coisas diferentes de você, Oswaldo, mas a necessidade, por exemplo, as nossas necessidades fisiológicas são as mesmas. Eu tenho necessidade de alimentação como você, como qualquer um no mundo. Então, por exemplo, quando estou com fome, eu fico extremamente bravo. Então, às vezes, eu te dou uma má resposta, você pode ter, peraí, o João está com fome. Quem sabe se a gente fala assim, João, vamos almoçar e depois a gente mexe nisso aqui? A gente resolve essa situação? Eu já me conecto, falou, acertou a senha. Eu preciso de comida. Né? Então, assim, dependendo da leitura que a gente faz, essa identificação da necessidade, a gente consegue se conectar com o outro, porque eu encontro também o que há de humano no outro. A gente percebe o que há de humano em nós dois e que nos conecta. E, João, lembrando também que as pessoas, como fonte de informação, podem entrar no site, né, no portal do Ministério Público, que é o mpmg.mp.br, e lá procurar por Compor e Comunicação Não Violenta, que tem bastante conteúdo, né?
O conteúdo da comunicação não violenta, dentro do Ministério Público e também até para o público externo, através do NUPIA, né, que é o nosso Núcleo de Incentivo Permanente à Autocomposição, que está dentro do Compor, que é o Centro de Autocomposição do Ministério Público. O NUPIA hoje é coordenado pelo promotor de justiça, doutor Luciano Badini. Nós temos oferecido oficinas e workshops de comunicação não violenta, né? A doutora Daniela Arlê, também promotora de justiça e coordenadora técnico-jurídica aqui do Compor, e eu oferecemos essas oficinas, esses workshops. Então, para possibilitar que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo da comunicação não violenta, da cultura de paz, da transformação de conflitos e da não violência, né? Mas, para além desses workshops e oficinas que nós ofertamos, existe também na página do Compor, dentro da página do Ministério Público, uma cartilha, né, que traz alguns princípios, uma explicação basilar a respeito do que vem a ser comunicação não violenta. Não só a respeito da comunicação não violenta, mas nós temos outros documentos, outras publicações que tratam sobre o tema autocomposição. Procurando pelo Compor, você encontrará essas indicações. Inclusive, na cartilha, a gente tem lá menções a outras bibliografias que a pessoa pode aprofundar no conhecimento. Então, tem os livros do Marshall Rosenberg e outros autores, inclusive brasileiros, que escrevem a respeito da comunicação não violenta. João, chegando na parte final da nossa conversa, algum recado especial que você queira deixar para os nossos ouvintes? Que a comunicação não violenta é algo extremamente útil para as nossas relações, que vale muito a pena conhecer, né? E primeiramente, ela nos ensina a nos comunicarmos conosco. É uma comunicação, primeiro eu olho para dentro, para depois eu olhar para fora. Então, eu entender como me comunico comigo, porque eu também tenho sentimentos, eu também tenho necessidades, e eu também preciso. E para eu conseguir fazer uma melhor escuta, uma escuta ativa do outro, primeiro eu preciso me escutar. Então, a comunicação não violenta nos faz esse convite, né? A olharmos primeiro para dentro, para depois conseguirmos olhar para fora e para o outro com empatia. Então, fica o convite a conhecer mais sobre o tema. É um tema extremamente interessante, que nos ajuda muito a nos conectarmos com as outras pessoas e tem tornado cada dia mais o estudo da comunicação não violenta, tem tornado minha vida cada vez mais rica e, como diria o Marshall Rosenberg, mais maravilhosa. Então fica o convite ao estudo e a participação também aí do workshop que teremos durante a semana do Ministério Público. Eu acabei de conversar com o João Nicolas Vieira Guimarães, assessor jurídico do Ministério Público de Minas Gerais, especialista em comunicação não violenta e práticas de justiça restaurativa. Muito obrigado pelo bom papo de hoje, viu, João? Nos vemos numa próxima conversa. Muito obrigado, Oswaldo. Até a próxima.